Eu sou professora Daniela, sou coordenadora do projeto Matemática Show. Esse projeto ele acontece desde 2010, com esse nome exatamente a partir de 2011, mas em 2010 a gente realizou esse projeto na UNEB. E o intuito desse projeto é que a gente possa socializar e divulgar atividades diferenciadas para o ensino de matemática, para que a gente possa mostrar que a matemática é bela, é importante, é bonita e não é só uma matemática difícil que as pessoas acham que é um bicho de 7 cabeças. Aqui a gente trabalha com várias atividades lúdicas, atividades que permitem trabalhar o conceito de matemática de uma forma diferenciada, brincando a partir de atividades, desafio, de jogos. Ainda também contamos com a parceria de alguns colegas, professores da universidade, que também desenvolvem projetos, como o projeto do xadrez, o professor Antônio Teófilo, que também está fazendo a participação, o projeto do professor Jefferson, que é artes visuais, que trabalha com peças artísticas geométricas que são construídas pelas alunas da UAT, do projeto da terceira idade. Então a gente tem muita atividade bacana envolvendo a matemática e que mostra para a população de modo geral e para os nossos alunos que às vezes tem um certo desinteresse pela disciplina matemática, que a matemática é bonita, é bela, e é muito importante para a nossa vida. Para além disso, o projeto também é fundamental para o desenvolvimento dos nossos alunos, que são da licenciatura, porque esse projeto contribui para a formação deles como futuro professores e para que eles possam desenvolver um ensino diferenciado. É também importante dizer que atividades como essa aproximam a universidade da sociedade. A gente sai do muro das universidades e vem para a praça central da cidade, onde várias pessoas que aqui transitam ou escolas que nós convidamos estão aqui participando. Então também é uma forma de aproximar a universidade da sociedade, porque a universidade é ensino, é pesquisa e é extensão. E atividades como essa contribuem para essa socialização. Que o Matemática Show possa ter vida longa e a gente continue trabalhando com essas atividades que são ricas e que são lúdicas e que são importantes para o ensino de matemática. Sejam bem-vindos à 8ª edição do Matemática Show. Esse evento que tem como objetivo mostrar a matemática de uma forma lúdica, divertida e dinâmica através dos jogos matemáticos. Hoje estamos aqui com diversos jogos e um deles é a roleta octogonal, a qual eu apresento. O objetivo da roleta octagonal é justamente trabalhar conceitos como operações matemáticas, com inverso, oposto, número negativo, de uma forma legal e divertida. Observem, esta roleta ela vai apresentar 8 características, 8 operações, a qual o aluno vai rodar e fazer a sua pontuação de acordo com o que está descrito nessa roleta. Depois de 3 rodadas, aquele que apresentar a maior pontuação levará o grande prêmio. Então, vamos lá jogar? Vamos aprender números inteiros de uma forma divertida? Venha jogar o jogo Sobe e Desce. Um dado, números positivos. O outro dado, números negativos. Joga os dois. O resultado é onde você vai colocar o sapinho. E aí, que tal aprender números inteiros de uma forma legal? Corrida aos 10. Quem é que vai chegar ao 10 primeiro? Você aprende com esse jogo o raciocínio lógico e também as operações de adição e subtração. Um jogador começa ou com o número 1 ou com o número 2. O outro jogador vai ter que adicionar ao número do seu oponente
ou o número 1 e o número 2. E assim sucessivamente até alguém chegar ao 10. E aí, vamos jogar? O meu jogo, o nome é Domínio. Ele consiste em trabalhar adição e subtração naturais. Esse jogo jogam 2 jogadores, em que eles jogam dados. Aqui nós temos valor 2 e 6. O jogador ele vai escolher somar o valor, que vai dar 8, ou subtrair o valor, que vai dar 4, né? 6 menos 2 dá 4. Ou ele vai escolher marcar ambos os valores. Então ele marcaria o 2 e o 6. Caso ele escolhesse marcar ambos os valores. E assim seguiria. O segundo jogador ia jogar o dado novamente. 4 e 2. Se ele escolhesse somar 6, ele tiraria a carta do colega, colocaria um 6. Se ele escolhesse subtrair, daria o 2. Ou ele escolheria marcar ambos, que ele poderia marcar 4 e 2. Observe que o jogador, além de trabalhar a adição e a subtração, vai usar a estratégia. Como? Quem conseguir uma sequência de 4 números crescente ganha o jogo. Como? 0, 1, 2, 3. Ou 7, 8, 9 e 10. Então, o primeiro jogador que conseguir obter uma sequência crescente dos números naturais ganha o jogo. Então, além de trabalhar a adição e a subtração, a estratégia. Eu posso, mediante a minha jogada, cancelar o meu colega, né, cancelar a jogada dele, ou conseguir arrumar uma estratégia para eu ganhar primeiro, conseguir chegar no objetivo primeiro. Me chamo Josiel, sou discente do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade do Estado da Bahia e hoje eu estou aqui como monitor voluntário do projeto Matemática Show, que, por a nossa alegria, está completando a sua 8ª edição. Então, hoje selecionei alguns jogos para estar aqui contemplando, aqui para os alunos aqui, das diversas escolas que vieram nos prestigiar. Um dos jogos que eu estou aplicando hoje é o Desafio das Figuras, onde tem por objetivo que as pessoas que venham até aqui encontrem o valor de cada figurinha aqui. Por exemplo, temos aqui que o valor do triângulo menos o quadrado, mais o quadrado é igual a 3. Eles têm por objetivo o quê? Mover esses números, usar a forma que eles quiserem, movendo para tentar achar o valor de cada figura. É um jogo ótimo, é um jogo muito bom, que trabalha um pouco essa questão do raciocínio, que eles têm que mover as figuras, têm que pensar como usar tudo de forma correta. Temos aqui algumas figuras, algumas figurinhas, figuras geométricas, temos frutas, fazer uma mistura legal para tornar o jogo mais atrativo. Então, para que o jogador ele consiga achar o resultado, eles têm que associar valores a essas figuras. Temos aqui o primeiro nível. Após esse, temos o segundo nível. Temos o terceiro. Temos o quarto nível. E o quinto nível. Para trabalhar a matemática de uma forma divertida, uma forma atraente. E trabalhar com figuras é super legal e ajuda nesse processo de conhecimento. Nesse jogo aqui, temos os desafios com palitos. Tem por objetivo trabalhar o quê? Alguns conteúdos. Temos aqui os desafios que nós utilizamos algarismos romanos, mas também temos outros desafios que não abrangem já conteúdos. Apenas a parte relacionadas à lógica, que tem por objetivo resolver os desafios movendo os palitos. Meu nome é Cleito, sou discente do curso de Licenciatura em Matemática na UNEB, Campus 2, Alagoinhas. Vou apresentar o jogo Torre de Hanoi.
que consiste em uma base com 3 pinos e 5 discos, onde tem o objetivo de transportar os discos de uma extremidade à outra, com as seguintes regras. Nunca pode colocar um disco maior em cima de um menor, sobre um menor, e a cada movimento só se move um disco apenas. Tem uma relação que é para encontrar a quantidade mínima de movimentos, que é 2 elevado a n menos 1, onde n é o número de discos. Por exemplo, essa torre é composta por 5 discos. Então, 2 elevado a 5 menos 1 é 31. Então, 31 é a quantidade mínima de movimento que pode ser feito para realizar o objetivo do jogo. Agora eu vou apresentar a vocês o meu jogo. O meu jogo tem como nome Moeda Travada. O jogo acontece assim: você tem 7 moedas e 8 casas. Sendo que você vai escolher uma moeda e escolher qualquer casa aleatoriamente. Vamos supor que você escolha o 4. Você vai movimentar o 4 em direção ou ao 5 ou ao 3. Vamos supor que você movimenta em direção a 5. Você movimentar em direção a 5, automaticamente essa moeda trava aí, sendo que você não pode fazer nenhum movimento mais com ela. O jogo termina quando 7 casas ficam preenchidas, cada uma com uma moeda, e apenas uma casa fica vazia. Vou mostrar para vocês, ó. Por exemplo, 2-1, 3-2. O jogo acontece assim: 4-3, 5-4, 6-5, 7-6 e 8-7. Pronto, completamos 5 casas e uma casa ficou vazia, sendo que só foi necessário fazer apenas um movimento com a moeda. Matemática Show. Ele traz atividades lúdicas e didáticas para ajudar na interação dos alunos com a matemática, tirando o tabu daquele medo da matemática. Um dos exemplos é o dominó mágico. É o meu jogo. O dominó mágico eu peço para um dos alunos ou pessoas que tiverem escolher uma carta e eu adivinhar. Eles escolhem essa carta, eu mando ele multiplicar por 2, somar com 2, multiplicar por 5 e somar com o outro lado do dominó. E eu darei o valor do dominó. Por quê? Quando eu faço essa equaçãozinha aqui, eu pego que vai dar 10x mais 10 mais y igual o valor da peça. Quando eu faço isso, eu posso subtrair o 10 e botar menos 10 aqui. E vai ficar o quê? 10x mais y igual a n menos 10. Esse n é o resultado da equação que eu peço para eles e vou subtrair por 10. Por exemplo, se eu pegar a carta, essa daqui, manda eles multiplicarem por 2, que vai dar 1, multiplicar, somar com mais 2, que vai dar 4, vezes 5, 20. Com o y, que é o outro lado, vai dar 24. Então eu vou pegar esse 24, que foi o resultado que eles me derem, e vou subtrair por 10. Subtraindo por 10, eu vou ter 14. Esse 14 vai ser essa peça aqui. Por quê? Esse 4 é o lado e esse 1 é esse. Ou seja, eu trabalho a matemática com a interação do lúdico. Meu nome é Tainá, sou monitora do projeto Matemática Show e fiquei responsável pelo jogo X multiplicativo. O jogo X, ele tem o objetivo de trabalhar com as multiplicações de todas as tabelas do número 1 ao 9.
E além da multiplicação, a gente trabalha com a estratégia, sendo que as pecinhas azuis têm que fazer a ligação do lado azul até o azul. E as vermelhas, a ligação do vermelho até o vermelho, podendo começar de qualquer parte do tabuleiro. Meu nome é Catarina. Meu jogo, ele é chamado Corrida das Frações. Esse jogo, ele consiste da seguinte forma. Ele tem que ser percorrido de acordo com essas fitas. A primeira fita corresponde a um inteiro. A segunda fita, ela corresponde à metade do caminho, ou seja, a 1,5. A terceira, 1/3 do caminho. A quarta, dividida em 4 partes, então 1/4. A quinta, 5 partes, 1/5. A sexta, 6 partes, 1/6. Ele funciona da seguinte forma. Esses dois dados são jogados em sequência. Primeiro corresponde ao numerador e o segundo dado será jogado corresponde ao denominador. Os dois competidores eles estarão colocando seus carrinhos dessa forma e na medida em que eles forem jogando os dois dados correspondentes ao numerador e ao denominador, eles vão percorrendo a fita de acordo com o que cair no dado. Por exemplo, se cair 1/2, ele vai andar a metade do caminho, certo? Se por acaso o outro jogador cair 3/1, então, nesse caso, ele vai pegar a fita que corresponde a 1 inteiro e vai percorrer 3 vezes o mesmo caminho, o mesmo tanto. 1, 2, 3. E assim sucessivamente. Meu nome é Márcio Batista, eu sou da UNEB Campus 2. Estou aqui a apresentar para vocês um jogo do projeto Matemática Show, em que o nome dele se chama Ringo. Esse jogo representa uma simulação em que tem uma torre que tem 3 soldados na defensoria e possui também 5 ladrões, em que esses ladrões que se chamam de invasores, o objetivo deles é fazer com que 2 deles invadam essa torre e permaneçam nessa torre sempre. Aí nesse tabuleiro, como estamos observando aqui, esse círculo central preto representa a torre. Essas 3 peças marrom representam o soldado e as outras 5 representam os ladrões. Essas 2 casas que estão de vermelho representam a casa segura, em que esse jogo também é um jogo de capturar peça. Na forma geral, esse jogo, na parte do soldado, que são essa peça aqui dessa cor, a movimentação dele é o seguinte: ele pode movimentar para frente, nessa cara, por exemplo, movimentar para frente, ou para trás, ou qualquer um dos lados. Assim também, no caso do invasor, ele pode movimentar para frente, ou qualquer um dos lados, mas não pode voltar para trás. Outra regra geral também, o defensor, que é o soldado, não pode ficar na casa da torre. Assim também, se caso o invasor colocar já uma das peças na torre, ela não pode sair mais, em que também pode ocorrer chance do soldado conseguir capturar essa peça. Aí é por isso que no objetivo geral é dos invasores conseguir colocar 2 peças dentro da casa da torre e do soldado conseguir capturar 4 dessas peças ou deixar de uma forma de cercamento tal que os invasores não consigam invadir. Olá, meu nome é Felipe Henrique, sou estudante da UNEB, estou apresentando o jogo Chegue Bem Perto. Objetivo do jogo: 2 cartas matrizes e os estudantes têm direito a 5 cartas e 1 vírgula. Qual o intuito? Chegar o mais próximo desse valor. Em alguns casos, os alunos podem receber cartas que facilitem ou não. No caso, vai caber da conjecturação dele, como ele vai organizar e da forma que ele vai chegar o mais perto do valor.
Nesse caso, os alunos tinham que chegar próximo ao 31. Eles optaram por escolher o 32,456 e o outro 32,890. O jogo é basicamente isso. O intuito é esse, trabalhar o decimal o mais próximo possível. Bom dia, meu nome é Joalisson Bahia, sou aluno do curso de licenciatura em Matemática, da UNEB Campus 2. Estou aqui no projeto Matemática Show apresentando o jogo Matix. Esse jogo é feito com um tabuleiro 6x6 e 36 pecinhas. Utilizamos essas peças com tampinhas de garrafa PET com números colados sobre ele. Temos números de 0 até o número 16, incluindo números positivos e negativos. O jogo é a partir da peça chamada Coringa. Então a gente vai fazer os movimentos a partir dele. O objetivo de cada jogador é somar a maior quantidade de pontos possível até o final do jogo. Quem conseguir fazer a maior quantidade de pontos até o final, vencerá. Para isso, nós estabeleceremos uma regra. Os números negativos correspondem àqueles pontos que estaremos perdendo durante o jogo. E os positivos correspondem àqueles que estaremos ganhando. Então, por exemplo aqui, se o primeiro jogador for o do sentido azul, ele utilizará a fileira onde o Coringa está. Então ele utilizará esses números aqui. Menos 16, mais 6, mais 12, menos 4 e menos 13. Então ele buscará a quantidade de pontos mais favorável para ele. Por exemplo aqui o mais 12. Ele ganhará 12 pontos. Então ele retira o 12 e coloca o Coringa no lugar. Aí será a vez do outro jogador, o que controla o sentido das setas vermelhas, a partir de onde o Coringa parou. Ele vai analisar os dados da fileira e ver que número é melhor para ele, o mais favorável. Neste caso aqui, o mais 1, ganhar 1 ponto. E assim segue-se até o final. Aquele que conseguir a maior quantidade de pontos vencerá o desafio. Com isso, através desse jogo, nós podemos trabalhar a operação de adição e subtração. Podemos analisar também a questão de elementos que são opostos. Podemos eliminar esses elementos que são opostos. Podemos também verificar o elemento neutro da adição, que é o 0. E é isso que podemos verificar através desse jogo. Obrigado. Bom dia, meu nome é Gleiciane, sou aluna de matemática da UNEB. Este já é meu segundo ano no Matemática Show, participando, deste evento grandioso que traz a forma lúdica, através de jogos matemáticos, trazendo uma matemática diferente, inovadora, que busca melhorar o ensino. E esse ano eu escolhi trabalhar com fração. Por isso eu fiz o jogo da memória, que nós temos aqui a representação em números e teremos também as representações em forma de figura, que os alunos vão encontrar, a correspondência. Escolhi trabalhar com esse jogo porque a maioria dos alunos tem uma certa dificuldade em trabalhar com a fração. E aqui acaba sendo uma forma lúdica, vai trabalhar o raciocínio do aluno, vai trabalhar a memorização e vai trabalhar a semelhança. Eles vão trabalhar uma relação de correspondência entre a figura e a imagem. Eles vão poder ver que um meio é a mesma coisa que essa imagem. Por isso escolhi trabalhar com a fração e dessa forma, uma forma mais lúdica. E também tem aqui a segunda parte do jogo, que são as operações, que eles vão fazer operações com jogos e achar o resultado, tanto em forma de figura, quanto através dos números. Bom dia, meu nome é Vitor. Esse é o meu segundo ano que eu estou participando do projeto, do evento do Matemática Show. E este ano eu estou apresentando que é o jogo do jogo da estrela. O jogo da estrela basicamente consiste no raciocínio lógico e a operação de soma. Aqui, nessa estrela vocês têm as linhas e a cada duas linhas você tem um ponto de interseção.
né? E nesses pontos de inserção será colocado números de acordo com que a soma dos números em cada linha forme 40. Por exemplo, se a gente pegar essa linha aqui, a gente tem 16 mais 12 mais 7, dá 35. Então, para 40 está faltando o 5. Então, isso será feito em todas as linhas, de modo que a soma de todas as linhas simultaneamente dê 40, né? Aqui no 8º Matemática Show, a professora Daniela me convidou para fazer uma palestra, onde eu falei sobre estatística e sobre modelagem. E no segundo dia do evento, a gente está aqui na Praça Rui Barbosa para mostrar um pouco da matemática lúdica, dessa matemática criativa, dessa matemática diferente daquela matemática dura do ensino dito tradicional da matemática. E com a visitação de escolas municipais, estaduais, a gente pôde perceber o quanto as crianças e jovens aqui presentes puderam ver, interagir, brincar e ao mesmo tempo aprender matemática. Essa é a parte mais legal da matemática e que a gente poderia explorar tanto na formação de professores quanto nas próprias salas de aula de matemática, mas especialmente fazendo o link dessa matemática com a matemática, digamos, mais dura, aquela matemática que está no livro didáticos, etc. Então, essa parte só tenho a parabenizar a todos os alunos envolvidos, os professores envolvidos, as professoras envolvidas, e dar vida longa ao Matemática Show. Parabéns a vocês, mais sucesso. Boa tarde, eu sou Dayana e ela é Jamile. Eu sou Jamile. Nós somos do Matemática Show. Estamos aqui com o jogo Subtração com Tangram. E aí o jogo funciona assim. A gente tem 4 bases dispostas na mesa, aonde é lançado um dado. Esse dado aqui. Nesse dado contém todas as bases. Quando o dado é lançado, cai uma base. É a base que a pessoa vai montar. Esse jogo ele é jogado em dupla. Quer dizer, a outra pessoa também joga o dado e a base que cair, ela vai montar a base que caiu. E aí eles agora começam uma disputa saudável. Por quê? Eles vêm num dado e balançam. O número que cai aqui dentro, eles vão ter que subtrair o maior do menor. Então 6 menos 2 é 4. Eles têm direito de pegar 4 peças, sendo a unidade de medida essa. Então ele pode pegar 4 dessa, uma dessa, 2 dessas, uma dessa e uma daquela. E aí eles vão escolher a medida que eles quiserem, sendo que a unidade de medida é o triângulo menor. E quem conseguir montar primeiro a base, pela sobreposição das figuras, vence, é o vencedor. Nós temos também um outro nível, é um nível um pouco mais avançado, mas eu vou deixar a Jamile falar um pouco para vocês sobre isso. Como ela falou, esse aqui seria um segundo nível. Para iniciar é como o outro, você vai jogar o dado e vai sortear a base. Por exemplo, aqui caiu o quadrado. Então, com essas peças aqui, que são as peças do Tangram, você tem que montar o quadrado. Para séries iniciais de 6º, 7º ano, a gente permite que ele olhe e a partir de olhar a figura ele monte ali. Mas para séries mais avançadas, como o ensino médio ou então o ensino superior, a gente não permite que ele olhe, então ele tem que montar o quadrado a partir das 7 peças do Tangram. A partir desse processo, desse jogo, que tem uma construção matemática lúdica por trás dele, um potencial lúdico, a gente visa trabalhar as figuras geométricas, reconhecimento de figuras geométricas, translação, sobreposição de peças, área. Então eles têm que ter noção de tamanho, qual que vai caber aqui, quantos cabem ali, 4. E a gente visa trabalhar alguns elementos da matemática, alguns conceitos matemáticos a partir desse jogo, no qual os alunos são levados a construir esses conceitos pelo meio da tentativa. Eles vão manipulando as peças e eles vão chegando numa determinada figura. E também temos os desafios de montar as figuras que estão aqui em cada base. O cisne, o coelho, o cavalo, dentre outras figuras que se desejem. Nós lançamos um desafio para quem quiser montar a partir dessas figuras, a partir das figuras do Tangram, essas figuras aqui. E tem também os níveis em que você monta o quadrado com 2 peças, você monta o quadrado com 3, e aí até chegar nas 7 peças que é o Tangram, sabendo que o quadrado não pode ser montado com 6 peças.
Além disso que ela falou, também pode ser trabalhado a operação básica da matemática, que é a subtração. Também pode ser trabalhado o raciocínio lógico, o desenvolvimento de estratégias, porque ele tem que desenvolver uma estratégia para sobrepor. Por exemplo, nem sempre quem está com o maior número de peças na frente do oponente vai vencer por conta da estratégia que ele adotou. Aquela estratégia pode não ser boa para ele, porque no final pode sobrar número de peças. Por exemplo, aqui pode faltar uma peça só, então ele tem que tirar uma peça para poder pegar. Então, torna-se um pouco mais difícil. Então, ele pode trabalhar com raciocínio lógico, com desenvolvimento de estratégia, que são coisas mais abstratas da matemática, além disso tudo que Daiana falou. Boa tarde, eu sou o professor Jefferson Correia e ao meu lado a estudante Daiana Lima Soriano. Nós estamos aqui com alguns trabalhos que são realizados pelas estudantes da UAT, a Universidade Aberta à Terceira Idade, que é um projeto existente aqui na universidade, na nossa UNEB, no Campus 2. Estamos com algumas exposições e algumas atividades com base num projeto de extensão intitulado Geometria e Artes Visuais, uma possibilidade lúdica para pessoas da terceira idade. Qual é o objetivo? O objetivo básico, o objetivo geral, o objetivo principal é trabalharmos com alguns conceitos, algumas representações, algumas imagens matemáticas, algumas imagens geométricas, trabalhar com conceitos e representá-los através das artes plásticas ou visuais, como se pode ver aqui. Então, todas essas imagens são elaboradas pelas pessoas que estão regularmente matriculadas na Universidade Aberta à Terceira Idade. E, como eu disse, o objetivo principal é trabalhar com conceitos e com representações geométricas por intermédio das artes plásticas ou visuais. Daí o título do projeto, Geometria e Artes Visuais, uma possibilidade lúdica para pessoas da terceira idade. Além disso, como não poderia deixar de ser, com a participação dos estudantes, que são os licenciandos do curso de matemática, existe também uma possibilidade de que, em algum momento, quando eles estiverem atuando na educação básica, possam trabalhar com a matemática de uma maneira lúdica, divertida, alegre, estimulante, criativa, como se pode ver por aqui. Temos alguns trabalhos apenas em exposição, porque não seria possível trazer todos, mas nós temos um espaço próprio lá na universidade, no hall, o espaço que antecede a sala da UAT, com uma grande parte das nossas realizações por lá. E eu costumo dizer o seguinte, nós, eu, Daiana, Caroline Cardim e todos os monitores que já passaram por essa experiência, nós apenas orientamos a elaboração desses trabalhos com algumas ideias. Mas o desenvolvimento, a elaboração, as sugestões, tudo isso é feito a partir do que as pessoas que estão lá, as estudantes, podem fazer, facilitar, interferir, de fato criar, elaborar atividades que sejam devidamente articuladas com a geometria e a matemática. Então, por exemplo, aqui nós temos algumas embalagens, que foram feitas a partir de alguns anéis circulares que, uma vez achatados, nós transformamos em elipses. Temos também trabalhos feitos com pentágonos de uma forma diferenciada, porque são pentágonos irregulares, convexos, pentágonos irregulares côncavos. São conceitos implícitos na imagem. Paralelismos, a questão dos ângulos com 90 graus, a forma retangular por si só da própria base. Mais ao lado, nós temos a figura básica, que são os retângulos, como se pode ver. Então, a proposta nesse painel é se trabalhar com retângulos. E, a partir da forma básica, nós temos fragmentos também de retângulos que são colocados para a direita e para a esquerda. Assim como essa imagem aqui, que é um triângulo, mas é também um fragmento do retângulo. Então, dessa maneira, nós tentamos trabalhar com materiais simples, que normalmente as pessoas consideram que deveriam ir para o lixo, como revistas, jornais, encartes de propagandas de lojas, de departamentos, de supermercados, cola, jornais, cordões emborrachados, sobras de emborrachados, porque nada disso é comprado com essa finalidade.
os círculos que podem ser concebidos através de anéis circulares e também através dos mosaicos. Então esse é o trabalho que se faz na UAT. Tenta-se realizar a partir dessas configurações com materiais simples que nós costumamos chamar de sucatas domésticas. Mas eu vou passar a palavra agora para a estudante. Como o professor Jefferson já salientou, esse projeto Geometria e Arte Visuais, uma possibilidade para a terceira idade, visa reinserir essas senhoras na sociedade novamente, porque elas entram em contato com outras senhoras, podendo assim melhorar a sua autoestima, melhorar a sua vida, porque elas estão sempre conversando, elas têm grupos fora também que elas já criaram, e assim os trabalhos que elas são criados por ela, é um trabalho que não é aleatório, elas criam, mas tem um conceito matemático muito forte, então é a interdisciplinaridade entre a matemática e a arte nesse sentido, dando aqui a arte, dando toda a criação com aporte matemático, e aí gera toda essa beleza que vocês estão vendo, a matemática e a arte juntas. Agradecemos aí e torcemos para que em cada momento tenhamos encontros como estes, né? A exemplo do que já acontece, que já é o 8º Matemática Show. Obrigado a todos. Meu nome é Adriano dos Santos Chaves, estou cursando licenciatura em matemática, estou no 3º semestre e o projeto Matemática Show nos proporciona trabalhar a matemática de uma forma lúdica, a exemplo dos jogos que são confeccionados pelos próprios alunos, pela orientação da nossa professora mesmo, Daniela. A exemplo do nosso trabalho, nós temos os nossos jogos, que nós temos os jogos inteligentes, no qual eu estou ministrando neste momento. A exemplo, nós temos aqui a construção da pirâmide, onde trabalhamos com os alunos de uma forma lúdica, onde os alunos estão montando as suas peças. Da seguinte maneira, nós pegamos do maior para o menor, uma sequência, e assim nós obtemos a nossa pirâmide. Temos também a outra peça, onde o aluno a todo instante também, eles estão prontos para estar também construindo essas peças da seguinte maneira. Ele vai em busca das bases, porque tudo na nossa vida a gente tem uma base, e é desta forma que é construído. Então, assim a Matemática Show, na verdade, ela nos proporciona estar em contato com os alunos, né, onde nós iremos ser futuros professores. Então, o contato com os alunos é muito importante, e a Matemática Show nos proporcionou este momento. Bom dia, meu nome é Felipe Belon, eu sou estudante do curso de licenciatura em matemática da UNEB Campus 2. Hoje estamos aqui apresentando a 8ª edição do projeto Matemática Show, que é um projeto coordenado pela professora Daniela, que visa homenagear o professor Malbataan, ou Júlio César de Melo e Souza, que ficou conhecido como Malbataan, que foi um professor pioneiro no uso de recursos lúdicos para o ensino de matemática. Aí hoje eu estou apresentando aqui 2 jogos, que é o bilhar holandês e o Cala. Vou falar um pouquinho primeiro sobre o bilhar holandês. Bom, esse jogo ele visa trabalhar com conceitos de multiplicação, soma e o conceito de dobro. Consiste em para ser jogado por 2 ou mais jogadores, onde eles vão dar um peteleco nessas peças para que elas entrem nessas casas numeradas, de 1 a 4, não necessariamente em ordem. Bom,
Cada jogador tem direito a 3 jogadas. As peças que não entrarem na primeira jogada, ele joga pela segunda vez. As que não entrarem na segunda rodada, ele joga a terceira. E se não entrar na terceira rodada, fica fora da contagem. A pontuação é feita multiplicando o número de peças pelo número da casa onde as peças estão. Pode acontecer de ter um número comum de peças nas 4 casas. Caso isso ocorra, aí esse número comum é separado, calculado diferente. A gente multiplica e depois dobra o valor. Posteriormente, após o somatório dos dobros, nós multiplicamos o número excedente de peças, normalmente somamos o resultado dos produtos. Ganha o jogador que fizer a maior pontuação. Esse jogo, assim como outros que eu vou apresentar daqui a pouco, está sendo reaproveitado de outras edições do projeto, porque foram bastante procurados, e aí nós optamos por utilizá-los novamente. O próximo jogo que eu vou apresentar é o jogo Kala, que é da família de jogos africanos chamados de Mancala. São mais de 200 jogos que pertencem a essa família. A origem dele provavelmente é no Egito, e acredita-se que eles foram trazidos para a América junto com os escravos africanos. Esse jogo era jogado em tribos africanas na época de plantação. Cada pecinha dessa aqui, ela representa uma semente. Ele era praticado entre tribos com disputa para a troca de sementes para fazer o plantio. Então a tribo tinha a semente de uma determinada planta e outra tribo tinha de outra planta. Então na hora da plantação eles faziam esse jogo para assim fazer troca de sementes durante a competição. Ele é para ser jogado também por 2 pessoas ou mais e ganha quem conseguir juntar a maior quantidade de sementes nessas peças, ou na peça A ou no B. Vamos supor, o jogador A, se conseguir mais peças no Kala dele, ele ganha. Se o jogador B conseguir mais peças no Kala B, ele ganha. Por isso o nome do jogo é Kala. Kala é o nome dessas peças grandes. Ele é jogado movimentando as peças em sentido anti-horário. Cada jogador joga alternadamente, pegando as sementes de uma casa e distribuindo-as nas casas subsequentes em sentido anti-horário. Bom, esse é mais uma edição do nosso projeto. Esperamos que todos gostem e em breve, possivelmente, se Deus permitir, estaremos de volta com a 9ª edição.